Aqui a gente vai tentar tirar, eu vou tentar tirar deles o melhor possível, do que a gente pensar em estratégia, visão, gestão e transformação num ambiente desafiador que a gente está vivendo agora, né? Nesse período desse ano, do ano que vem. Então, vamos começar com a primeira pergunta. Pode ser você, Zé? Pode, claro. Como manter essa visão de longo prazo em um setor ainda muito marcado por preço de commodity? Isso influencia muito a nossa volatilidade. Então, a gente viveu momentos de bonança recentemente, em termos de preço, principalmente com relação ao açúcar, e isso está se invertendo, né, no curto prazo, no momento atual. Mas, em linhas gerais, pensando em longo prazo, como que a gente lida com isso estrategicamente, na sua opinião, como tocando um negócio na posição de CEO? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Agradecimento pelo convite do André. Junto com o Newton, meu amigo, acho que a gente compartilha um pouco da mesma visão. A gente estava batendo um papo ali fora. Acho que hoje em dia, quando a gente fala em longo prazo, esse longo prazo não é mais tão longo como a gente enxergava anteriormente. Antes a gente falava numa visão de planejamento estratégico de 10 anos, e hoje toda a complexidade que nós vivemos, não somente dentro do setor, mas olhando geopolítica, economia, mercado mundial, política interna e velocidade que as coisas acontecem e mudam muito rapidamente. Eu acho que não dá mais para a gente ficar olhando num longo prazo, num horizonte de 10 anos, num horizonte de como deve se comportar o mercado. A gente sabe muito bem que o açúcar ele se comporta numa crescente de consumo, mais ou menos 1,5 milhão a 2 milhões de toneladas todo ano, mas o fator climático ele vem para contribuir com todos esses outros fatores extremamente complexos que eu disse. Na Guaíra, nós trabalhamos num horizonte muito mais curto na visão estratégica, nós olhamos muito forte para o momento atual, para a safra seguinte e para o terceiro ano, e estruturando todo o nosso plano nesse curto horizonte de tempo, justamente por toda essa complexidade e toda a necessidade de entendimento dessa gestão de riscos. Então, nós não esperamos nada muito diferente nesses próximos 3 anos, diante de todos esses pontos, mas sim, internamente, algumas mudanças que a gente tem visto, inclusive, nessa remodelagem, nessa visão que hoje nós temos de bastante alavancagem no setor e contendo avanços de crescimento significativos no setor sucroenergético nesse espaço de tempo. Para o longo prazo, eu acho muito difícil a gente trabalhar com uma visão concreta do que deve acontecer. Bom, o Zé e o Dilton, a gente vive, a gente está inserido num setor que é tomador de preço, né? Então a gente trabalha com commodity. E aí, realmente, o que a gente tem que olhar na linha do custo, né, no máximo possível, e na linha da eficiência máxima possível, né? Mas a gente também está vendo uma mudança aí no setor, muita coisa acontecendo, umas iniciativas de exploração também do biogás, do biometano, um ator entrando importante nessa dança que é o milho, às vezes integrando a própria cultura da cana, e dentre outras iniciativas que a gente tem visto, além da aposta da Raízen no etanol de segunda geração, a história dos combustíveis especiais. Nos próximos anos, você enxerga alguma tendência pensando mais adiante em termos de mudança tecnológica, agregação de valor no nosso negócio? O que você acha, Newton? Bom, boa tarde a todos, e também a Visão Agro. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar contribuindo um pouco com aquilo que a gente vem vivendo e aprendendo nesse setor que é incrível e pungente, que se reinventa. Eu acho que parte de uma possível resposta para a tua provocação é
está muito associado àquilo que já até foi mostrado hoje de manhã aqui, que é da diversificação de portfólio. Um setor que está à beira de comemorar 50 anos, né, do nascimento do álcool, do etanol, com muito orgulho, mas é um setor que, ao mesmo tempo, tem um porto seguro para essa volatilidade, que eu acho que é a diversificação de portfólio. Você acabou de falar do etanol de milho, e a própria existência dele faz com que quem produz, né, como a gente sabe, a cana, e olha não mais uma usina, mas uma biorrefinaria, que também foi falado hoje de manhã aqui, a partir dela é uma das formas de você suavizar as variabilidades que esse setor enfrenta. Ele é espremido pelos dois lados. De um lado, o clima, que no máximo você reza para São Pedro, como todos nós temos a boa oração, apesar de irrigação existente já. E, do outro lado, uma pressão de mercados globais, de demanda que estão, ora, seguindo uma tendência econômica, ora, estão suscetíveis ao movimento de guerra, infelizmente. Então, a diversificação, para mim, é uma ordem imediata para se proteger da volatilidade, até porque a cana é maravilhosa, dali derivam vários produtos e o próprio processo produtivo permite. Segundo ponto, você já comentou, e eu concordo, né? A eficiência em custo, ou eficiência operacional, eficiência de negócio, é religião. E, como toda religião, ela precisa ser seguida por todos, precisa ser muito bem comunicada na companhia, o seu propósito, o seu porquê. E o terceiro ponto, eu divirjo um pouquinho do Zé, quando a gente fala assim, é muito difícil olhar ao longe com tanta variação. Eu acho que eu tenho na minha história profissional uma vivência também muito grande em modelos de planejamento, de estratégico, de tático, e eu acho que justamente essa incerteza, sob qualquer forma que a gente tenha, nos força a criar uma matéria de planejamento estratégico. Por mais que ela possa sofrer alterações, e deve, né, como todo planejamento, a certeza que você tem que ele nasce com erro, então justamente é uma matéria, uma cultura que pouco foi presente e existente no nosso setor, e agora ela se mostra extremamente necessária. Interessante. Bom, Zé, as iniciativas que você está tendo lá, está sempre na linha do custo e da elevação máxima possível da sua eficiência, mas sempre se preocupando, provavelmente, com o caixa, com a alavancagem baixa, para se preparar, eventualmente, para momentos difíceis, né? A velha história da cigarra e da formiga. Mas é por aí. O que mais você pode dizer? Quais iniciativas você está tendo para maximizar esse resultado e te mitigar risco no médio e longo prazo? A usina Guaíra é uma usina de origem familiar, de médio porte, uma usina com capacidade de 3 milhões de toneladas. E a minha gestão começa lá em 2022, meados de 2022, onde eu sou convidado para a profissionalização da empresa. E acho que aí começa o primeiro ponto da construção de um modelo de governança que não existia. E esse modelo de governança ele é fundamental para que a visão do acionista ela realmente converse com o executivo da empresa e vice-versa. Senão, esse modelo, por melhor que haja qualquer tipo de conselho, se não houver um alinhamento pleno entre essa visão do acionista e a capacidade de execução, isso não vai funcionar. E acho que parte daí essa proposta inicial, diante da complexidade dos riscos que nós enxergávamos pela frente. Nós vínhamos de uma safra 2021 muito complexa, onde nós tivemos clima devastador, com frio intenso, geadas, destruição de canavial, todo o desvio do manejo de colheita que impactou no resultado. Isso trouxe um impacto no caixa bastante grande naquele momento e que foi necessário a empresa alavancar. E não era o hábito dos acionistas trabalharem alavancados, e foi o motivo da necessidade da profissionalização. A visão ao encontro dessa intenção de trazer o negócio novamente para uma condição segura,
em termos de caixa, principalmente, mas uma segurança financeira, lidando com todas essas adversidades que eu coloquei na fala anterior. A proposta foi uma mudança cultural bastante grande, focada em alavancar a performance. Essa visão de alavancar a performance, obviamente, onde se custa muito mais caro, onde se ganha o resultado, que é na agrícola, que era o coração que foi mais afetado. E, a partir daí, eu venho de uma escola de filosofia Lean muito forte. Antes do setor, eu não sou uma pessoa que nasceu no setor, e implantar esse modelo, que nada menos do que uma mudança cultural bastante grande, e que não é hábito no nosso setor, de trabalhar com eficiência em todos os ativos, o ativo humano, o ativo biológico e o ativo máquinas e equipamentos, numa velocidade muito grande, com um modelo muito forte de gestão. Isso foi possível, uma redução de custos enorme, custos basicamente em desperdícios e baixas performances, que se transformaram em altos investimentos, principalmente em tecnologia agrícola, antes de ir para a ponta industrial, antes de se falar em novos produtos, em diversificar, que eu concordo plenamente com o Newton, mas o tamanho do risco que a gente tinha naquele momento, nós tínhamos que olhar muito mais para o campo. E isso nos permitiu, dentro de um trabalho rápido, buscar conexão em 100% do canavial, uma gestão de operação logística compartilhada e interdependência entre os processos agrícolas com os industriais, que permitiram nos diferenciar em termos de produtividade, principalmente toneladas de açúcar ou toneladas de ATR por hectare, mesmo em situações adversas. Nós conseguimos, num curto espaço de tempo, zerar a nossa alavancagem. Hoje somos uma empresa sem dívida e que trabalhamos no momento de juros altos a nosso favor, mas ainda com muito avanço cultural a ser feito nesse modelo de gestão, principalmente operacional, muito mais profunda em termos de tecnologia embarcada e muito mais profunda em termos de conhecimento e interdependência entre os processos. É basicamente isso que nós temos feito lá, André, e acredito que tem dado um resultado muito bom. Sim, tenho certeza que todo mundo aqui já tem informação que tem, sim, Zé. Parabéns pelo trabalho. Newton, agora eu gostaria de falar com você um pouquinho nessa linha que o Zé puxou de cultura, e também para falar um pouquinho da gestão da mudança e da gestão da inovação, né? Quando você tem um desafio de liderar uma companhia grande no porte energético, numa usina, como que você lida com isso, com essa estrutura de gestão da mudança e gestão da inovação na companhia para transformá-la, né, com as suas experiências que você teve recentemente? Vamos lá, essa é uma boa pergunta. Eu brinco que eu tenho a mesma linha de pensamento do Zé, também no vindo do setor, e pelas minhas experiências, Lean e Six Sigma é quase que também uma religião, a visão por fluxo. Dentro desse prisma de você olhar por fluxo, tem um grande trabalho de convencimento, e aí é convencimento a partir do conselho de administração, passando, né, a partir dos acionistas, do conselho, o desdobramento para a diretoria executiva, e da diretoria executiva para todos os layers de liderança na companhia, até a operação, de que não existe um departamento de inovação e nem um departamento de mudança. É engraçado, né? Você fala como se fosse departamental, e isso é cultural, como é a cultura de segurança. Recentemente, na usina que eu estava participando aí de um trabalho de transformação, parte da matéria obrigatória era a segurança também. Então, a inovação, a mudança, ela não tem nível hierárquico para começar, no meu humilde modo de ver. É algo que você tem que associar e redesenhar, reescrever a partir de um modelo de pensamento, a partir de uma filosofia de trabalho. E tão ou mais importante do que isso, para que as pessoas embarquem nesse tipo de, eu chamo de balada, nesse tipo de movimento, elas precisam entender, independente do seu grau de instrução
ou escolaridade, ou patente dentro de uma companhia, você tem que ter um propósito de você estar fazendo aquilo que você faz. Então, é neste propósito que a cultura, respeitando cada papel e responsabilidade, tem que ser inserida, tem que ser trabalhada, tem que ser comunicada. A gente vem de um setor que nasceu e cresceu ainda muito tímido nessas matérias de comunicação, de propósito, de porquês, e para lá de relevante. Não precisamos discutir a importância do nosso setor aqui. Então, no meu modo de ver, tanto a matéria de inovação precisa ser, talvez não como as grandes empresas no Vale do Silício fizeram alguns anos atrás com a tecnologia, mas você tem que amarrar, inclusive, indicadores. Quanto que a empresa que tem uma sanidade financeira, que tem uma vida financeira relativamente bem arrumada, estão destinando parte daquilo que elas geram de valor, no mínimo para experiências. Um projeto inovador, uma disrupção, a gente sabe que não é tratada como inovação. Ela nasce, é concebida, é aprovada como algo inovador, mas no dia da implementação ela é um CAPEX, com todas as regras e rigor de se implementar um CAPEX e esperar a eficiência dele. Ponto. Isso é um mantra do nosso setor. Mas a concepção, a discussão, tem que estar endereçada antes, em todos os níveis da organização. E, de novo, bem comunicada e com o propósito. Porque, senão, a pessoa não vai acreditar naquilo. Ele tem que entender a inovação como parte de um adjetivo cultural, para que leve ele mais adiante. Minha forma de enxergar. Excelente. Um dos motivos da pergunta aqui é que a gente teve alguns momentos aqui no setor que a gente vivenciou, né? Aí tem aquele boom dos kaizens, né? Lembra disso, Zé? É kaizen para cá, é kaizen para lá. E daí veio um portfólio enorme de mudança na frente, né? De projetos, melhor dizendo. Aí esses projetos a gente vai implementando e vai fazendo, e não vai dar tempo de consolidar, e já tem um novo projeto que vai ser implementado, e assim sucessivamente. Mas a consolidação daquela melhoria, às vezes ele se perde, né? A gente não consegue consolidar. E então essa gestão, não só a gestão o pensamento da inovação impregnado na cultura, para a gente estar sempre pensando em fazer diferente, melhor, rever o que a gente está fazendo no mínimo, né? E propor essas melhorias, inclusive dentro de Kaizens, por exemplo, né? Eu super concordo só não concordo que só ter ela, mas tem que ter uma pós-Kaizen, né? Que é o período de consolidar realmente o que deu certo, para garantir, é o famoso SDCA, não é isso, Zé? Você vai, estabiliza e evolui na rampa de evolução e estabiliza. Mas sem dar tempo para a estabilização, já propor uma nova melhoria, fica fazendo um vai e vem. Isso a gente observa isso e a gente também observa a mudança disso. Então, as empresas pensando também em padronização, estruturação, para fazer a gestão da mudança acontecer. Você tem alguma experiência para falar sobre isso? Tenho. Como eu disse, a minha escola é Lean. Eu sou engenheiro químico e eu trabalhei no agro praticamente desde o início da minha formação. Trabalhei primeiro com milho, numa multinacional americana. Ali foi uma escola fortíssima ali. Depois eu fui para Votorantim, suco de laranja, e tenho pouco mais de 10 anos no setor. E veio essa moda, como o André disse, dos kaizens, nada mais é do que mudar para melhor. A palavra kaizen significa mudar para melhor. E há alguns modismos que eles vieram para dentro do setor sem a plena comunicação e sem um planejamento antes de se implementar a filosofia Lean. A filosofia Lean, ela precisa, antes de mais nada, ser compreendida antes de sair fazendo projetos Kaizen. A complexidade no nosso setor, a variabilidade nos processos é muito alta. Quando se fala em padronização, é algo que precisa tomar muito cuidado no nosso setor. Nossa matéria-prima varia do primeiro dia de safra ao último dia de safra.
Se eu tenho uma variação tão alta na minha entrada do processo, diferente de uma montadora de automóveis, certo? A minha visão de Kaizen numa montadora de automóveis é totalmente, ou da filosofia Lean numa montadora de automóveis é totalmente diferente da visão Lean ou da filosofia Lean no sucroenergético. E acho que começa muito daí. A outra questão é a interdependência entre os processos. Não adianta você melhorar um determinado processo que traz uma consequência negativa para o processo subsequente. E eu participei, em alguns momentos da minha carreira, dessa intenção do próprio acionista de implantar projetos Kaizen. Foi comprado um pacote de consultoria para projetos Kaizen, onde se ensinava como fazer um projeto. E aí também eu discordo de muita coisa que se vende no mercado, mas é vendido algo para ser implantado em alguma coisa que não sabe exatamente como funciona ou como é a sequência lógica dos processos. Um exemplo disso que eu posso dar dentro da Guaíra, que nós simplificamos para que o entendimento fosse claro. Como o Newton falou, da diretoria ao chão de fábrica. A cultura, a filosofia Lean, ela precisa ser claramente entendida antes de implantada. Ela precisa ter um modelo de comunicação simples e que abrange todos os níveis. Não adianta você ter uma fala muito estruturada com o chão de fábrica, que isso não vai ser compreendido. E dentro da usina Guaíra, um dos grandes trabalhos que nós fizemos e que permitiu reduzir uma quantidade enorme de ativos é que o processo industrial, o ritmo e até a visão de eficiência industrial e mix, no nosso caso nós temos uma flexibilidade de mix muito interessante, ela começa no campo, na colheita. Hoje, todo o ritmo operacional, ele nasce no campo. Então, isso permitiu que todo o pulmão, que é o famoso pátio sobre rodas, algumas usinas ainda têm pátio de cana sobre chão, fosse praticamente eliminado, porque a visão logística, a melhora contínua nesse processo, para que a logística total de uma colheita de cana, em função de sua produtividade e raio coletabilidade, ela se comunica diretamente com o ritmo de moagem, com a eficiência industrial e com os processos como eles estão conduzidos para mix. Isso permitiu um enxugamento na estrutura que nós reduzimos praticamente 30% de uma frota de caminhões, de tratores transbordos e de colhedoras. Obviamente tem aquela tecnologia que eu disse que nós investimos antes disso para permitir uma gestão plena e eficaz. Então, nós temos tecnologia embarcada que permite uma visão logística e entendemos claramente aquela cana, com aquela determinada pureza, com aquela determinada TR, sendo entregue em determinado ritmo, como nós capturamos a melhor margem dentro da indústria. Agora, quando você faz um projeto que não olha para o todo e olha exclusivamente para um processo, você corre o risco de ter um benefício muito grande e levar uma consequência enorme para o processo seguinte. E vi isso acontecer muito no setor. É algo que a gente toma bastante cuidado para que essa comunicação plena, o ensinamento pleno e a estabilidade pós a implantação de um projeto, ela seja definitiva. Eu não posso ter um projeto que ele anda 3 meses muito bem e depois alguém não está esticando o elástico, ele volta para o mesmo lugar. Então, eu acho que esses são alguns pontos que demandam de muito conhecimento e demandam principalmente da presença, que eu falo no Gemba, presença onde as coisas acontecem. Não se faz projeto dentro do escritório, não faz projeto sendo conduzido por quem não conhece os processos. Esses são os pontos principais que eu defendo, e defendo muito, e acredito que a gente tem bastante resultado para mostrar, não só esse exemplo que eu passei. Acho interessante. Claro, o que a gente está falando aqui também é um dos temas não só do painel, mas do evento em si, tecnologia, né? E muito também é dito no contexto atual de indústria 4.0.
Mas é importante que se diga que a indústria 4.0 não se restringe só à indústria, né? Se restringe, na verdade, é abrangente o conceito. Tem a ver com um conceito de mudança da sociedade como um todo e da potencialidade de ganho, né, do ser humano, da sociedade como um todo. Pegando esse gancho que o Zé falou, Newton, das iniciativas que ele estava falando e dos ganhos onde estão, bom, cada área tem a sua função e sua importância no negócio. A área agrícola, a logística, a indústria, a comercial, administrativa. E a gente que tem um pouco mais de viés da indústria, quando a gente começa a olhar a planta industrial, a gente sempre observa assim, tem uma oportunidade aqui num processo específico, mas o que isso vai impactar no todo, né? Vai ter aumento de consumo de vapor, vai ter aumento de eficiência, vai ter perda. A gente tem que olhar o todo para a gente ter um entendimento. E aí, pegando um pouco a provocação nesse sentido que o Zé fez, a gente olhando agrícola, logística, indústria, como empresas separadas uma das outras, você acha que talvez a gente não esteja perdendo uma oportunidade de ter um entendimento mais claro realmente de como orquestrar esse negócio de uma maneira integrada e que talvez seja uma oportunidade de a gente começar a trabalhar na integração dessas tecnologias para poder maximizar os nossos resultados? Não sei se eu fui provocativo demais, pode ser um debate também que a gente pode ampliar também, Zé, poder colaborar. Ele faz as perguntas difíceis para mim, né? Vamos lá, eu volto àquilo que acho que eu e o Zé comentamos de maneira diferente. Enquanto você não tiver as pessoas, e aí, né, tem a ver com o nosso tema do painel, especialmente a liderança, enxergando isso como um fluxo, o tal fluxo agroindustrial, e o próprio professor que teve aqui, acho que esqueci, Vinícius, da Harvard, colocou muito bem, começando pela conceituação do que é agronegócio, né? Ele até trouxe aqui um desenho de uma cadeia de valor. Acho que para mim o segredo principal está ali. Começa pelo entendimento de que você está inserido dentro de um fluxo. Primeira coisa. Não quer dizer que em determinados momentos, especialmente na indústria, ou mesmo também no campo, que é onde está o bojo, né, do nosso setor, você não tenha que olhar alguma coisa com uma lupa. Mas como toda lupa ela serve a um propósito, você olha, vê aquilo que precisa ser melhorado, setorialmente, ou no processo, ou no equipamento, mas ela serve ao seu propósito, eu costumo dizer temporariamente, a lupa é temporária. Você tem que tirar a lupa e olhar o todo. Quanto que aquilo está agregando de valor? Então, acho que primeiro esse é o primeiro ponto de partida. Você falou de tecnologia, e eu concordo com a tecnologia hoje, tem um fantasma aí dizendo que a IA vai substituir o ser humano. Eu não acho. Seria uma negligência da minha parte não enxergar que a inteligência artificial é um tremendo de um instrumento, uma ferramenta poderosíssima de trabalho. Poderosíssima. No entanto, em qualquer curso de IA que você faça de maior ou menor nível, o segredo está no prompt, está na forma, né? Eu aprendi isso com um sócio de consultoria que eu trabalhei, professor de engenharia de produção, ele falava, Newton, antes de você resolver um problema ou pensar, formula bem ele. Faça um bom prompt, né, em palavras atuais. Então, eu acho que a tecnologia ela não pode ser utilizada, ela tem que ser vista como ferramenta de trabalho. A solução está no IHM, está ainda no ser humano. A maneira como ele vai entender aquela ferramenta, a maneira como ele vai usar aquela ferramenta, se é uma ferramenta de integração, como foi o propósito dos ERPs, e muitos não sucederam bem, porque não foram bem explicados aonde queria se chegar quando se implantou nos anos 2000, e eu vivi isso profissionalmente. Um ERP era uma ferramenta poderosíssima, uma solução de integração de empresa, não precisa se discutir o propósito do ERP, mas se ele não for bem compreendido quanto ao seu propósito, e para onde a empresa vai, e ele tem que atender aquilo, ele está fadado ao erro, à falha. E aí você começa, num ambiente desse tipo, que não tenha, também bem colocado pelo Zé, uma governança favorável, ele está fadado a morrer. A departamentalização, que é uma zona de conforto ou de fuga.
Então, eu acho que é muito amplo em dias atuais, internet das coisas, big data, a própria inteligência artificial. Eu acho que assim, não faltam ferramentas para a administração moderna. Eu ainda acredito que tem um trabalho, a gente já falou disso aqui, não quero ser repetitivo, mas isso também está associado à cultura da liderança alinhada com a governança, daquilo que se espera daquela entidade, e, dentro desse cenário, sem o medo de você inovar, de você olhar outras alternativas que não etanol, açúcar e energia, fruto de cogeração. Não é uma equação fácil, eu confesso a você. Não é uma equação fácil. Ela está bem madura, muito mais, amadureceu rápido, mas eu acho que ainda tem muita oportunidade. O que você acha, Zé? Acho que um dos pontos entre eu e o Newton aqui, que nós dois não somos filhos do setor. É fato. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, muito do que o Newton, e talvez eu estejamos colocando aqui, pode ver que tem um alinhamento de pensamento bastante grande, ele ainda é bastante rebatido, esse pensamento. A cultura de haver 3 empresas numa só ainda é muito forte. Há muito dinheiro na mesa quando se pensa num organismo só, e que os papéis sejam plenamente compreendidos. Então, você ter uma visão ainda departamentalizada e, às vezes, rebatida, como eu sou muito rebatido, muita gente me questiona, muita gente fala não vai dar certo, muita gente fala isso não vai funcionar, isso você está na contramão, né? E eu acho que isso só serve de incentivo, na verdade, né? Eu vejo que essas oportunidades, principalmente em relação ao que nós estamos falando de inteligência artificial, de indústria 4.0, que eu prefiro chamar de empresa 4.0, tá? Nós, no setor, ainda capturamos muito pouco. Assim, há um potencial enorme por trás disso. Tá, muitas facilidades que ninguém tinha há 10 anos atrás, como o Newton falou, quando nós começamos com os primeiros ERPs no setor, talvez 10, 15 anos atrás, né, e que hoje é consolidado. Da mesma forma, daqui a alguns anos, talvez até de forma mais rápida, nós vamos estar falando que a inteligência artificial ela está consolidada e, obviamente, não vai tirar nosso lugar. Nós só temos que saber usá-las de forma mais adequada, de forma mais proveitosa possível, vendo o que o Newton falou. Precisamos saber perguntar, e saber perguntar, a gente precisa saber a respeito daquilo que é o nosso negócio, certo? Não adianta você esperar que a inteligência artificial vai estar por trás de uma operação por conta própria, por trás de uma fabricação por conta própria, de uma administração. Não, ela só vai facilitar a nossa vida. Nós temos que nos preparar, evoluir nossos times para que acompanhem o ritmo de crescimento tecnológico da indústria ou da empresa 4.0, como eu prefiro falar. Mais ou menos, acho que são 2 visões aqui muito parecidas, a minha do Newton. Acho que por coincidência, porque nós não nascemos no setor. E como resolver isso aí, Zé? Eu acho que, como resolver isso, você desmistificando e acreditando que muitos dos questionamentos que há existem e fazem pensar até com mais profundidade naquilo que você está buscando, certo? E acreditando que é possível essa mudança, e eu acredito plenamente que é possível a mudança no modelo de gestão. Na Guaíra hoje ninguém mais fala em indústria agrícola, não há uma briga, não há um propósito de um lado que conflita com o outro, e é fato, não estou aqui para vender nada. Quando há uma comunicação muito bem feita, como os resultados, quando eles aparecem, são explicados, as falhas são utilizadas como aprendizado,
essa mudança ela vai ter que... Nós estamos vendo o setor passar por um momento diferente. Diante de todos aqueles riscos que eu coloquei, até clima, o clima já não é mais como a média histórica que a gente então a gente tem que se reinventar. A gente vai ter que se reinventar no modelo de gestão, na minha opinião, e na diversificação de produtos. E há um potencial enorme para o setor, enorme, tá? Mas eu acho que essa geração, ou talvez algumas pessoas que pensem um pouco diferente é que vão fazer as mudanças, não são mais os mesmos. Essa é a minha opinião. Sim. O pessoal está chegando com pensamento diferente. Mas é só um comentário, né, que assim, essa questão da mudança, a mudança que vocês acompanham, assim, o que vem de mudança, uma velocidade do mundo atual é muito grande. O setor que a gente está inserido, ele tem um viés de conservadorismo grande, mas mesmo assim a gente está rompendo com inovação a cada dia, né? Cada dia você vê essas mudanças acontecendo, as iniciativas, POCs, provas de conceito, melhorias e tudo mais. Mas realmente, a gente já conversou sobre consolidação, mas voltando ao assunto da IA. A IA não vai resolver todas as nossas questões, né? A gente tem que fazer o nosso dever de casa, né? Garantir a qualidade dos nossos dados, né? Não adianta nada a gente ter uma base de dados, que é o Big Data, contaminada com dados não confiáveis, que ela vai aprender isso e as decisões, os insights que ela vai ter a partir disso vão ser da mesma forma não confiáveis, né? Então, esse dever de casa vai ter que ser feito, e a gente tem muito trabalho por isso. E, mais uma vez, né, Newton, a tecnologia, a IA, tudo que tem de tecnologia é aliada potencialmente. Ao longo dos anos, a gente já mostrou, a gente vem falando sobre isso, historicamente, ela vem para potencializar o ser humano na vida em sociedade, né? E não é diferente aqui. Mas a gente só tem que saber aprender a fazer isso de forma comedida, assertiva e perene, né? Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, falar um pouco de sustentabilidade e competitividade simultaneamente, assim, né? O Zé falou de aumento de portfólio e sempre aquela questão, né? Será que eu dou esse passo? Será que eu não dou? Eu tenho que olhar meu caixa, meu nível de endividamento, eu vou suportar isso se vier uma crise adiante, mas de qualquer forma são assuntos que estão na mesa, né? Então, falando de um ponto de vista num contexto maior, o que você acha assim? O Brasil tem um papel importante, né? Até estratégico, chama assim, na agenda da bioenergia aqui. Talvez um principal ator aí nessa agenda. Talvez. O que ainda falta para transformar esse potencial em realmente uma vantagem competitiva real, de longo prazo? Difícil perguntar. É uma pergunta difícil, mas necessária. Eu vejo assim, sustentabilidade carece também, guardado aquilo que o Vinícius colocou, de uma definição. Tá certo? É uma ferramenta, é uma prática, é objetivo para você conseguir um financiamento mais barato, é o CBio, é o RenovaBio. O que é a sustentabilidade? Eu acho que quando ela entrar em uma agenda efetivamente, que todos os interesses do país sejam congruentes, a gente teve uma palestra de manhã falando sobre as questões e as dificuldades que a gente está enfrentando, por exemplo, em marco regulatório, em política tributária, as reformas, que algumas já foram, mas a gente sabe que tem muita coisa pendente. Isso tudo são vetores no meu modo. Eu sou engenheiro também de formação, e depois eu me estraguei na administração, me flexibilizei, né? Eu falo, estraguei, amigo meu briga comigo. Você se flexibilizou na administração de empresa, mas são vetores que te levam a um único e o maior interesse, como todo sistema, que tem que gerar resultado, tem que virar dinheiro. Você estava há pouco falando da tecnologia. A tecnologia, ou a IA, vai tirar a repetibilidade das atividades e liberar as pessoas que hoje estão fazendo o modelo Charlie Chaplin de ações repetitivas e pouco pensadas, vai liberar pensamento que nunca antes foi provocado. Um deles está associado à sustentabilidade, que é a sua pergunta. Qual que é a minha parcela de contribuição nisso que é tão bonito falar, na época do triple bottom line?
tem que ser convertida em dinheiro, mas ela não sozinha, como conceito romântico que seja, e que tem um apelo, vai poder ser viável. Por exemplo, né, usina que eu estava trabalhando até pouco tempo, uma das formas de você atender a questões sustentáveis era, por exemplo, você melhorar sua produtividade por hectare. É uma cadeia de consequência. Melhorou a sua produtividade, para ter aquele mesmo volume de cana, você precisa de menos área. Menos área, você precisa de menos desmatamento. Menos reduz pegada de carbono, e assim ter uma cadeia de desenrolar. Isso, no meu modo de ver, é uma sustentabilidade que não é voo de galinha. Ela é perene. Ué, mas você está falando de sustentabilidade, está falando de produtividade do canavial? Sim, porque ela é muito ampla. Ela não pode ser setorizada, não pode, e eu vi um artigo recentemente que ela não pode estar associada, jogar toda a responsabilidade para cima de um CBio ou de um programa como RenovaBio. Ela tem que ser muito mais ampla. Tem que ser muito mais ampla. Não é porque agora a gente fala em sustentabilidade que o meio ambiente passou a ser importante ou digno de preocupação e conservação. Muito pelo contrário. Ganhou uma forte bandeira, né? Proclamada, incentivada, premiada financeiramente, inclusive. Então, essa é a forma como eu olho também, sabe, André? Não pode ser tratado como um modismo ou romantizar, exatamente. Ela tem que ter uma equação direta e ou indireta que te leve a resultado. Muito na linha do que o Zé colocou lá na Guaíra, é a mesma coisa. Legal falar com gente do nível de vocês, que a objetividade é a alma do negócio. Você desculpa ser tem muito objetivo. Não, tem que fechar a conta, não, né? Não tem muita conversa. O que você acha, Zé? Não, mas é bom, porque realmente, de fato, a gente vê, olhando no nível a sociedade, as transformações ali, né? A gente estava falando carvão, petróleo, petroquímica. Aí tem esse movimento todo da gente, e que aqui a gente somos atores principais aí, né, nessa dança, que é realmente promover, eventualmente, combustíveis alternativos sustentáveis para poder romper esse ciclo, né, de aquecimento global, que é fato, né? A gente já está 1,2, 1,5 graus acima da média histórica e antes da primeira Revolução Industrial. E isso gera problemas para a sociedade, né? Diversos, não vou citar aqui, e está todo mundo bem convencido disso. Só que quem está disposto a pagar essa conta para que a gente saia dessa situação? Aqui é uma alternativa, tem outras alternativas que estão colocando na mesa e tudo mais. Mas, bom, vamos ver um pouquinho o que você acha sobre isso, Zé. Eu vou assim, eu não tenho nem o que acrescentar ao que o Newton falou, porque é exatamente minha linha de pensamento. Mas eu vou partir, então, lá para outra ponta, que a gente poderia novamente ser protagonista dentro dessa agenda de sustentabilidade, que é através do etanol. Nosso etanol, se considerar da fonte à roda, de well to wheel, nós estamos falando num combustível que ele vai, no transporte, emitir muito menos gás de efeito estufa do que o veículo elétrico quando a gente fala da fonte à roda. Cadê a pauta? A pauta hoje ela é muito mais política, ela é muito mais ideológica do que o resultado que se busca realmente. Nós temos uma enxurrada de veículos elétricos, que a gente ainda não sabe exatamente o que vai fazer com essas baterias depois que elas acabarem, que o balanço de carbono total da fabricação, que se usa muitas vezes energia muito mais suja do que a nossa energia aqui, certo? E nós estamos competindo muito mal com o veículo elétrico, e que poderia melhorar muitíssimo mais, não somente o nosso papel em relação à pauta de sustentabilidade, como o resultado nosso do agro, do setor e do próprio país. Eu acho que, politicamente, a pauta é muito bandeira, mas muito mal explorada. E dentro do nosso setor em específico, eu acho que nós temos um valor enorme, é o que o Newton falou, a irrigação que tem lá na BEVAP está ocupando menos área, está, obviamente, tendo uma captura por hectare de gás de efeito estufa maior,
que começa daí a cana, certo? E nada disso é visto. Muitas vezes nós somos vistos mais como exploradores de terra do que aqueles que, de fato, da terra estão emitindo menos gases de efeito estufa. Então, eu acho que a questão política, que ela é fundamental em relação à questão sustentabilidade, ela ainda falta muito e poderia capturar muito em relação ao potencial que nós temos. É isso. Bom, excelente. Acho que a gente esgotou bem esse assunto, né? Acho que a gente podia fechar um assunto aqui, acho que é importante, falar um pouquinho dessa questão industrial, Newton. Vamos mais para o pragmatismo. Fazer esse jogo é importante. Bom, qual é a sua visão que a indústria mesmo, a planta industrial, cumpre no negócio como um todo? Porque ele pode ser, ao mesmo tempo, conceitualmente, ele é onde agrega valor à nossa matéria-prima, né? Ele se transforma, sei lá, chega lá para você, sei lá, qual que é o seu número, mas, sei lá, 160, 180 reais por tonelada de custo, e depois agrega valor a um nível de 300 e poucos reais de valor que você gera ali dentro, por tonelada de cana. Então, ele é um agregador de valor, mas, ao mesmo tempo, ele pode degradar valor, né? Se ele não tiver disponibilidade, você vai deixar açúcar no pé, né? Ou seja, vai degradar no pé. Se você não tiver eficiência no nível, ele vai degradar dentro do próprio processo industrial. E assim por diante. Mas, assim, gostaria de você falasse para a gente qual que é a sua visão e da importância da indústria no negócio de uma usina sucroenergética. As perguntas difíceis ficam para mim, né? Está departamentalizando. Ele está. E eu tenho um dos meus professores, eu também, com pouco tempo que eu tenho no setor, me abracei com quem conhece. Um dos meus professores está aqui na plateia. Vai falar daqui a pouco aqui. Que, junto com o professor Viotti, me ajudou a entender um pouco a indústria propriamente dita nesse nosso negócio. Ele falava assim para mim: Nilton, você está administrando um negócio que perde. Ganha mais quem perde menos, mas que ele vai perder, vai. Então, não se engane quanto a isso. Eu falei: mas a gente não transforma? Ele falou: transforma, perdendo. Então, 100% do teu açúcar que entra, independente do teor do teu ATR na cana, lá no teu PCTS para dentro, você tem que administrar a perda. E ganha mais quem perde menos. E aí, falando da indústria na transformação e numa componente essencial do custo do produto final, eu acho que é aí onde é que está a grande oportunidade, a própria Pentagro, e de todo esse compêndio de ferramentas que a gente tem, que não substitui uma coisa: o ser humano. Por mais simples que possa ser a atividade dentro de um processo fabril, ele tem que ter um preparo, ele tem que ter um nível de consciência de que, por mais simples que seja, a tão difícil mão de obra que a gente enfrenta no setor, né, de escassez, e também isso foi falado hoje na manhã. Então, a blindagem, a proteção a esse recurso escasso e difícil de ser treinado, de ser desenvolvido, e que, quando você perde, lágrimas escorrem, quando é um bom profissional, e, de novo, independente da patente ou função, tem que ser muito bem trabalhado. Acho que a proteção da indústria, mecanicamente falando, em relação à disponibilidade, concordo com o Zé, de que é um ritmo ditado pelo campo, mas ele não fala sozinho. Se ele é ditado pelo campo, ele tem que ser ouvido pela indústria. E, se há uma restrição na indústria, ele também tem que ser transmitido ao campo. É a interdependência. A interdependência. O pátio, o pulmão, a gente trabalha com 1h30 de pátio, 1h30 é nada. Você piscou os olhos, você perde o pátio. Mas é assim que tem que ser. Vem da filosofia do just in time. Por que eu estou misturando todo esse monte de ingrediente? Ainda reside a maior responsabilidade naquilo que o ser humano está podendo fazer. As ferramentas, o recurso,
para você reduzir as suas perdas, aumentar a disponibilidade de um centro ou de um bloco fabril, estão aí. Não são segredos e acho que estão na nossa indústria muito bem consolidados. Muito bem consolidados. Acho que justamente essa é uma das grandes, se tem algumas desvantagens ou algumas oportunidades de melhoria bem colocados pelo Zé, é uma das grandes fortalezas, ou domínio sobre o processo industrial. No entanto, não se pode negligenciar. O desenvolvimento humano, no meu modo de ver, conceito de operador-mantenedor. Nossa, eu não vou nem me atrever a falar muito, porque tem muito especialista aqui, graças a Deus, e que estuda e se preocupa com isso, inclusive no desenvolvimento de softwares que apoiam esse tipo de prática, é um único caminho. É o único caminho. Excelente, Newton. Bom, eu vou dar uma palavra só para vocês, se tem alguma coisa para complementar, porque a gente vai falar um pouquinho também do final de carreira, de liderança, para a gente ter os últimos minutos finais ali. Não entendi, desculpa. Você tem alguma coisa para complementar? Não, acredito que não. Eu acho que essa visão que o Newton trouxe, que eu defendo demais da interdependência entre os processos e mesmo dentro da indústria, e você ter hoje ferramentas que auxiliem na tomada de decisão e que permitem enxergar plenamente essa interdependência, mas buscando mínima perda, máxima disponibilidade e máxima margem. Muitas vezes essas coisas elas não estão bem equilibradas, né? É fundamental e acho que nós conversamos há muito tempo, quando você acho que estava no início do desenvolvimento do Pentagro, e veja o tamanho que isso, como o Pentagro, cresceu muito, justamente porque permite essa visão com muito mais facilidade. É o que o Newton falou, nós precisamos ter pessoas desenvolvidas e preparadas para entender todos esses avanços que nós temos. Bom, a gente está indo mais para o final do painel, está excelente, pelo menos na minha opinião, espero que para todos vocês também. Falar um pouquinho de liderança, né, e propósito na carreira de vocês. Então, que conselho, Newton, você daria para alguém que tem a intenção de liderar com propósito e preparar equipes para essa próxima jornada? Assim? Você que chegou num nível de executivo, né, num nível de CEO, assim, pensando em construção de carreira, o que você poderia dar de sugestão para a nossa plateia? Talvez, acho que uma das matérias que eu mais gosto. Acho que, primeiro, ninguém faz nada sozinho. Acho que cada vez mais a gente, ainda mais pós-pandemia, a gente se obrigou aqui mesmo à distância, né? O jeito que eu gosto muito, sou meio moda antiga nesse aspecto. Eu falo que eu gosto de olhar para as pessoas, sentir a respiração, uma reação natural. Mas acho que ninguém faz nada sozinho, primeiro ponto. Então, o líder ele tem que estar consciente de que, mesmo no cargo de um CEO, de um diretor-presidente, que você não tem dois numa companhia, você só tem um, que assume aquela responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, uma vez eu brinquei lá na Bevap e falei assim, você sabe qual é o departamento que eu trabalho? Eu falei, eu trabalho em todos. Essa é a grande vantagem. Então, a primeira coisa é de que governança é algo necessário, porque organiza o jogo, organiza. Ninguém faz nada sozinho, então acho que o trabalho em equipe é algo essencial. E tem uma ferramenta, eu gosto muito de um autor chamado Stephen Covey, que ele lançou um livro, né, dos 7 hábitos de pessoas altamente eficazes, e ele criou um conceito de questão de foco e gasto de energia, né? Por vezes, numa organização, você tem que se dedicar àquilo que você consegue controlar e influenciar, né, o círculo de influência. E as pessoas ainda, é uma tendência do ser humano, gosta de gastar ou de investir algum tempo no círculo de preocupação, que é o que ele fala, que é aquele que você está desperdiçando. Você não está entregando o teu melhor potencial, o teu resultado é incerto. Então, a gente lá, e acho que esse é algo que a gente constrói para ser perene, não pode ser voo de galinha, o Zé comentou já sobre isso, para as coisas se sustentarem ao longo do tempo, o propósito tem que estar muito forte. O método de trabalho e a consistência sobre aquilo tem que estar enraizado, tanto quanto a cana lá para baixo, em busca de água nas suas raízes. Se isso não estiver acontecendo, e é muito difícil, por isso que eu falo, não é um trabalho de um homem, não é um one-man show, mas está longe disso. Tem que permear toda a organização, a operação tem que perceber isso. Que a operação, que é o grande volume nas nossas usinas,
no momento que ela percebe um desalinhamento ou uma fragilidade, ela sente, ela reage da maneira dela. Então, eu acho que assim, a liderança, o foco, né, o círculo de influência é um mantra, é obrigação, independente de qualquer outra agenda de tecnologia ou de sustentabilidade, é o caminho, na minha opinião, humilde opinião. Nossa, excelente. Se quiser continuar falando, aliás, está muito bom. Zé, sobre esse tema, assim, um jovem, assim, no papel de liderança, que está construindo a sua carreira, que está na nossa plateia, seja ele técnico, né, e ele tem esse almeja voos maiores, a chegar até uma posição de CEO de uma companhia do porte da Guaíra, assim, que conselho você daria para essa pessoa, esse profissional? Eu acho que é um recado que eu costumo passar até para o meu time. O que nos diferencia como pessoas, um CEO de qualquer outro nível hierárquico, é somente o tamanho da responsabilidade. Então, nós não somos melhores do que ninguém. Então, começa pela humildade. Se você quer crescer, se você quer se desenvolver, se você quer assumir posições de maior responsabilidade, comece pela humildade. Esse é o ponto fundamental. Quem busca poder, quem busca status, pode se frustrar muito. Então, dentro dessa coletividade, desse trabalho em equipe, de respeitar as diferenças, saber ouvir, saber se posicionar, ter curiosidade, obviamente nunca parar de estudar, nunca parar de buscar aprendizado e presença sempre onde as coisas acontecem. Essa questão, eu costumo falar assim, eu sujo a bota toda hora, porque eu vou no campo, eu converso com as pessoas com bastante respeito. Eu não quero que ninguém me enxergue como alguém que está com título, porque é só um título, isso é passageiro. Nós estamos numa posição, nós não somos aquilo. Então, eu acho que para qualquer jovem hoje, e que às vezes almeja coisas muito mais rápidas do que eu almejava na minha carreira, né? Eu tenho um pouco mais de 50 anos, então talvez eu já tinha aquela visão trazida pelos meus pais de sempre buscar esse crescimento, desenvolvimento, mas nos passos, na velocidade adequada, mas sempre respeitando, aprendendo e tendo essa humildade. Então, eu acho que é mais complementar a tudo isso que o Newton disse. Nós não somos individuais, nunca seremos individuais, nunca entregaremos um resultado sozinho. Certo? Sempre essa coletividade e esse entendimento, que a única coisa que nos diferencia é que eu tenho mais responsabilidade, eu tenho um piano maior para carregar nas minhas costas, um fardo maior para carregar. Agora a gente se complementa, e aprender a se complementar, aprender a ter essa humildade, na minha opinião, é o caminho mais seguro para poder subir na vida. Acho que aí, então, acho que agora então a gente fechou com chave de ouro o painel. Então, obrigado a todos pela paciência, obrigado Zé Augusto, obrigado Newton. Prazer e uma honra. Excelente participação. Acho que eu falo por todos da plateia. Obrigado mais uma vez, um abraço a todos aí, gente. Bom obrigado, painel. gente.